Olá, minha companheira, meu companheiro de jornada rumo ao propósito. Nós estamos aqui nesse terceiro grande bloco falando sobre princípios. O primeiro bloco nós focamos em propósito, no segundo nos prejuízos e nesse terceiro nós estamos falando de princípios. E eu chamei de I'm back, baby. Significa, estou carregando as baterias para voltar completamente ativo, renovado, inspirado para tomar as rédeas da minha vida e fazer o propósito existencial acontecer. E hoje nós vamos estar tratando nessa aula sobre relações tóxicas. E isso é fundamental para você avançar rumo ao propósito. Relações tóxicas te impedem, drenam a sua energia, causam hemorragias vitais de vida, de inspiração, de disposição. E relações tóxicas, elas prendem, elas colocam a bola de chumbo no seu pé. E decididamente elas vão comprometer o desenvolvimento do seu potencial. Então, você é o único responsável por gerenciar, por liderar os seus próprios destinos. Então, lidar com relações tóxicas é fundamental. E algo é tóxico quando te prejudica, quando te causa constantemente energias negativas, sentimentos negativos, desejo de parar, desânimo, desmotivação, porque a pessoa está o tempo inteiro sendo um instrumento de destruição para a sua vida. Portanto, vamos aí a essa definição, está aí na sua tela, e nós preparamos essa definição que diz: pessoas tóxicas são aquelas que transmitem sempre algum tipo de sentimento negativo ou cujo comportamento causa um mal imenso a quem convive com elas. Então, basicamente, esse é o perfil daquilo que nós vamos tratar hoje. Eu tenho certeza que você ou conviveu ou convive com gente tóxica. E pessoas tóxicas podem ser pessoas da própria família. Infelizmente, não é raro, às vezes o próprio pai, a própria mãe, o tempo todo buzinando profecias de desgraça e de fracasso. Ou sogro, sogra, genro, nora, cunhado, ou às vezes o seu chefe, pessoas que te lideram, pessoas que deveriam te promover, te catapultar para alturas mais elevadas, para você desenvolver potencial, desenvolver dons, talentos, habilidades. Essas pessoas te prendem, elas te restringem. Então, livre-se delas. E nós queremos então falar sobre isso e vamos começar aprofundando o nosso assunto, chamando esse vídeo aí que é muito interessante. Preste atenção. 7 tipos de pessoa que você deve eliminar de sua vida. Você sabia disso? Tem pessoas que quando elas ficam na sua vida, tudo dá errado. Antes de prosseguir com o assunto do vídeo, eu quero convidar você para se unir ao meu Portal da Sabedoria. Você já o conhece? Se não conhece, clica abaixo aqui na descrição do vídeo ou em algum lugar da tela, aqui acima, e junte-se a nós. Já somos milhares de pessoas, eu tenho certeza que você vai gostar. Portal da Sabedoria é um lugar na internet onde você vai encontrar muitas coisas que lhe ajudarão, muitas ferramentas. Vamos lá, o assunto principal do vídeo é 7 tipos de pessoas que você deve eliminar da sua vida. Antes, eu tenho que compartilhar uma frase com você que eu gosto muito e virou um mantra para mim, um lema de vida. Essa frase diz assim: quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer. Uma pessoa que você remova da sua vida, ela abre caminho para que milagres grandiosos aconteçam. Infelizmente, o contrário também é verdade. Então vamos lá, 7 tipos de pessoas. Primeiro, e não está aqui na ordem de importância não, a ordem é aleatória, tá? Primeiro, pessoas negativas. Já viu? Aquelas pessoas que parece que tem uma nuvem preta em cima da cabeça delas, estão sempre negativas. Você fala de viagem, elas falam de acidente.
falam de acidente. Você fala de praia, elas falam de chuva. Você fala de alegria, elas falam de tristeza. Você fala de festa, elas falam de doença. Elas são adeptas da lei de Murphy. E elas dizem o seguinte: se algo pode dar errado, dará. E elas ainda acham que Murphy, escrevendo isso, foi um otimista. Por aí você imagina. Já viu pessoas assim? Às vezes pessoas assim são da sua família, eu sei. Você deve estar se perguntando, mas como que eu vou eliminar uma pessoa que é da minha família, da minha vida? Calma. Não seja afobado até o final do vídeo. No final dele eu já te explico direitinho o que eu quero dizer com eliminar da sua vida. Então, o primeiro tipo é a pessoa negativa. Você já viu como tem por aí? De cada 10 que você encontra na rua, dependendo do lugar, muitas vezes dos 10, 12 são negativos. Isso porque tem 2 deles que são negativos, valendo por 2, né? Então, esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, a pessoa invejosa. Diz que Deus veio à Terra um dia, assumiu forma humana, e ele estava andando pela rua e encontrou um homem e disse a ele: muito prazer, eu sou Deus e vou fazer uma promoção hoje. Peça o que você quiser, eu te dou. Se você pedir 1 milhão, eu te dou. Se você pedir um iate, eu te dou. Se você pedir uma casa, eu te dou. Só que tem uma regra. Tudo que eu te der, eu vou dar em dobro para o seu irmão, para o seu próximo, para o seu vizinho. O que é que você quer que eu te dê? O homem pensou um pouco e disse: já sei, senhor, eu quero que o senhor me fure um dos olhos. Esse é o invejoso. A pessoa invejosa é aquela pessoa que ela tem raiva daquilo que os outros têm, tem raiva daquilo que os outros conseguiram e tem raiva de todo mundo que tem mais sucesso do que ela, seja no casamento, seja na vida financeira, seja da forma que for. O invejoso é um dos piores tipos de pessoa que existe no mundo. Só atrai coisa ruim para a vida deles. E você estando junto, adivinha? A tinta escura recai sobre você também. Lembre-se, quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer. O terceiro tipo é a pessoa maledicente. É a pessoa que vive falando mal dos outros. Se você perguntar uma qualidade de alguém, ela não sabe lhe dizer. Ela vai numa aula, por exemplo, de 3 horas de duração. Teve um monte de coisa boa, ela não sabe lhe dizer nenhuma. Mas ela sabe lhe dizer tintim por tintim de tudo que ela não gostou. Ela sabe da vida das pessoas, ela vive se intrometendo na vida das outras pessoas. O maledicente, ele atrai tragédias para a vida dele. E adivinha, quando você está perto, aquilo recai sobre você também. Agora, uma coisa importante que você precisa saber sobre o maledicente, sabe qual é? Importantíssima. O mesmo cão que traz osso é o cão que leva osso. Ou seja, o maledicente, ele é uma via de mão dupla. Ele fala mal dos outros para você e fala mal de você para os outros também. Vale a pena ficar perto de alguém assim? Acho que não. O quarto tipo é a pessoa preguiçosa. Veja, eu gosto de uma frase que diz assim: a preguiça anda tão devagar que a pobreza financeira facilmente a alcança. Você já viu algum preguiçoso se dar bem? Você já viu a Bíblia, abriu a sua Bíblia algum dia e viu se Deus alguma vez recrutou alguém preguiçoso? Você conhece alguma empresa que contrataria alguém se a pessoa viesse com um rótulo de preguiçoso? O preguiçoso, ele não consegue fazer nada na vida dele. Ele é preguiçoso fisicamente porque ele também é preguiçoso mentalmente. Pode existir alguma coisa mais terrível do que isso? Eu conheço poucas. Então, afaste-se dos preguiçosos, elimine-os da sua vida. 5, é a pessoa prepotente. O que é uma pessoa prepotente? É aquela que ela se acha mais do que todo mundo. Ela gosta de olhar as pessoas de cima. Ela é melhor do que todo mundo, ela não pode pegar uma fila, ela não pode seguir regras, ela tem que passar por cima de todo mundo. É uma pessoa que não tem respeito. Você as vê em aeroportos, você as vê em supermercados, você as vê facilmente saindo dos hipermercados, por exemplo, você as vê entrando em repartições públicas. O prepotente é uma pessoa terrível de você conviver. Elimine essas pessoas da sua vida. Porque toda vez que você é visto como uma pessoa desse tipo, as outras pessoas vão ter raiva de você, como tem dela também. O sexto tipo são os tolos. O que dizer sobre os tolos, né? Eu tenho falado tanto sobre isso que já nem resta muito o que falar aqui. Procure aqui no meu canal, você vai ver que de cada 4 vídeos, pelo menos um eu falo dos tolos. Eu também os chamo de idiotas, de estultos, de patetas, de bocós, seja da maneira que você quiser chamar, não importa, porque é tudo sinônimo da mesma coisa. Se você anda com tolos, se você come com tolos, se você conversa com tolos, a sua vida será um fracasso. Você já ouviu alguns ditados que dizem assim, talvez você tenha ouvido desde pequeno, como eu ouvi: quem se mistura aos porcos, farelo come. Quem dorme com cães, acabará se coçando. Se você vive em terreiro de perus, nunca voará com as águias.
E a outra, diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem és. Afaste-se dos tolos. É uma coisa que eu digo para você que você nunca vai se arrepender. E o sétimo tipo, mas não menor por causa disso, é a pessoa mentirosa. A pessoa mentirosa, ela rouba a verdade. Se ela rouba a verdade, ela pode roubar o seu dinheiro, pode roubar a sua esposa, pode roubar o seu esposo, pode roubar suas chances, pode fazer um monte de coisa. Elimine essas pessoas da sua vida. Existem muitos outros tipos de pessoas que você deve eliminar, mas esses são os 7 principais, talvez os 7 mais perigosos. Eu ainda vou fazer mais vídeos sobre isso, porque tem muito para falar sobre isso e muitos outros tipos. Agora vamos lá, você deve estar dizendo, tá, Ivan, mas eu tenho uma esposa que é assim, é um desses tipos ou dois, eu tenho uma mãe que é assim, eu tenho um pai que é assim, eu tenho um chefe que é assim, eu tenho um irmão que é assim, tá? E se você é obrigado a conviver com essas pessoas? Se você não é obrigado a conviver, afaste-se delas. Se você é obrigado a conviver, construa uma muralha emocional em volta de você para que a tinta com a qual elas pintam a própria vida não recaia sobre você. Se você dorme com alguém negativo, invejoso, maledicente, preguiçoso, prepotente, tolo ou mentiroso, pare de escutar o que a pessoa diz, pare de deixar que a pessoa te influencie. Lembre-se, você é o dono do seu destino. Se você puder se afastar fisicamente, afaste-se. Não pode? Afaste-se mentalmente e emocionalmente. Lembre-se, quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer. As coisas erradas param de acontecer e as pessoas certas começam a chegar. Longos dias e belas noites para você. Então, de volta aqui na nossa aula, quais são ou quem são esses tipos tóxicos? É fundamental você passar uma peneira e filtrar essas pessoas. São pessoas reais que estão aí à sua volta e algumas delas talvez muito próximas, eu diria perigosamente próximas. Por quê? Como eu disse na introdução da aula, essas pessoas vão colocar uma bola de chumbo na sua perna e elas vão comprometer sua energia, sua alegria, sua disposição, vão sufocar os seus dons, talentos, potencial, iniciativa. E alguns desses tipos tóxicos eu preparei aqui para você. Primeiro, aquele que só critica. Uma coisa muito boa para gente madura é você ter uma percepção baseada nos olhos dos outros a seu respeito. Isso é algo excelente. Como que as pessoas estão te vendo? E quando você tem um mínimo de humildade para ser aberto a essa percepção dos outros acerca de qualquer área, qualquer quadrante da sua vida, isso é muito bom. Você vai crescer, você vai melhorar, você vai fazer ajustes, você eventualmente vai deixar certas estratégias, você vai melhorar sua plataforma em todos os níveis. Então, manter-se aberto a avaliações e críticas, mesmo aquelas negativas. Qual o problema? A pessoa lá vai falar besteira para você, se é verdade, ótimo, pega aquilo, aprenda, cresça, ajuste e bola para frente. Agora, qual que é o problema de gente tóxica perto de nós? Ela só tem crítica, só joga para baixo, só avalia negativamente, nunca tem uma palavra de, olha, muito bem, legal, você bateu bem aí a bola, você é articulado, olha, ficou excelente isso, que coisa jóia, nossa, como é bom estar caminhando com você. Pessoas críticas, elas só têm no seu arsenal armas negativas para te jogar para baixo, para te depreciar, para te avaliar negativamente. Então, isso chega a um ponto, vamos falar sério, enche o saco. E ninguém aguenta isso o tempo inteiro, é o disco furado, é o samba de uma nota só. Então, esse é um tipo de gente tóxica. Há outros que te fazem o tempo todo ficar pisando em ovos. Você precisa ter cuidado na hora de contactar, você tem que ter filtro no que você vai falar, em como você vai se comportar. E são pessoas extremamente duras, embrutecidas. Qualquer coisa começa a Terceira Guerra Mundial.
Qualquer titica tem uma tsunami. Qualquer circunstância, aquilo ali é para a pessoa esbravejar, soltar espuma pela boca e fazer chover fogo, enxofre, cuspindo marimbondo, para falar aqui o português rasgado lá da rua. Então, ninguém consegue conviver o tempo inteiro, esse é o problema das pessoas tóxicas, o tempo inteiro, pisando em ovos. Espera lá, não dá para viver assim, não dá para... Isso é ruim, isso volta contra você mesmo e te faz muito mal. Então esse é o segundo tipo. Mas há um terceiro tipo, é aquele tipo de pessoa que agride a sua individualidade, agride a sua consciência e por conta de exagero de exigências, de padrões fora da realidade, aquela pessoa acaba vestindo em você uma capa, vestindo em você uma armadura que não é sua, não te cabe. Esse tipo de gente impede você de ser você próprio, de estar relaxado, tranquilo, de boa, alegre, desarmado, feliz, normal. Então, esse terceiro tipo de pessoa, tira você da sua normalidade. O tempo inteiro, você tem que vestir um uniforme, uma capa, uma máscara, um rigor comportamental que não é você. E o problema, novamente, disso aí é que é o tempo inteiro. Então, na prática, o que essa pessoa está dizendo? Ela não gosta de você como você é. Eu não quero ficar convivendo um tempo inteiro com as pessoas que não gostam de mim como eu sou, que é o meu eu real, a minha natureza real. Finalmente, quem traz à tona o pior de você? Há pessoas que elas te aporrinham o tempo inteiro e elas fazem você sair do sério, a perder as estribeiras, como diz o goiano lá, pular o corguinho, detonar o estupim. Então é gente que o tempo inteiro elas conseguem trazer tanta pressão e elas sabem o endereço das suas fragilidades. Esse é o problema. Pessoas que trazem o pior de você à tona, elas têm todos os endereços das suas dores, dos seus medos, das suas dificuldades, dos seus problemas, e elas fazem vir à tona o pior de você. Horrível. Aqueles que lutam pelo poder o tempo inteiro. Então, assim, nenhum relacionamento normal, você fica pensando em quem é que tem a última palavra, em quem é que manda, quem é que vai resolver, quem é que decide, quem é que venceu a batalha. Agora, essas pessoas tóxicas, elas transformam o relacionamento numa competição o tempo inteiro. Está implícito, né? Se você conta ali uma vitória, por exemplo, a pessoa tem que contar 3. Aí, naturalmente, você estava achando que aquilo era uma conversa normal, você fala de mais uma vitória sua, a pessoa tem que contar mais 5. Sabe, essa competição de quem vence, de quem fica por cima, por último, quem manda por último, quem resolve, quem vai à frente. Tem gente que não relaxa em momento nenhum da vida. E em todos os momentos a pessoa tem que estar no controle, a pessoa tem que estar dominando a cena, a pessoa tem que estar liderando tudo, a pessoa tem que... pelo amor de Deus, não dá para conviver com alguém assim o tempo inteiro. Tem uma expressão em inglês, né? Chill out, né? Esfria a moringa, meu filho, para com isso. O controlador manipulador é a pessoa que tem que medir você, controlar você, o que você faz, você escolhe onde você vai, com quem você está, as suas decisões, as suas escolhas, sua maneira de falar, o seu português, os seus erros. Pega uma régua, desculpa a palavra feia, tá? Porque isso me deixa indignado. Uma maldita de uma régua e fica medindo todas as suas titicas. Ninguém aguenta de ter um manipulador, controlador o tempo todo ali, dominando, agindo ali para moldar, para colocar você dentro de uma caixinha de sapato, dentro de uma camisa de forças. Não dá para conviver com gente assim. E no final das contas,
quem só te usa o tempo inteiro e te faz infeliz. Como assim alguém que só te usa? É a pessoa que só lembra de você para você fazer um favor, só lembra de você para você resolver um problema, só lembra de você para você fazer uma tarefa, para você comprar alguma coisa, vender alguma coisa, produzir alguma coisa. Sempre você tem que estar servindo essa pessoa o tempo inteiro. E a pessoa não se enxerga. E o pior de tudo isso aqui que eu estou falando, gente, é que isso é inconsciente para os tóxicos. E para os tóxicos, a pessoa não está enxergando que ela está te usando. E quando você concorda de fazer 1, 2, 10 coisas, a pessoa vai colocar sempre uma prisão, um fardo maior nas suas costas. O tempo inteiro a tendência é multiplicar as tarefas, é te usar ainda mais. E nunca tem reconhecimento, e nunca tem retribuição, e nunca agradece, e nunca valoriza você. Esse é o problema dessa gente tóxica. E, na sequência, quem nunca apoia as suas metas e escolhas. É gente que, quando olha as suas metas, não respeita as fronteiras das suas metas. Então, por exemplo, alguém decidiu agora fazer um curso EAD e a pessoa tá nem aí que você está fazendo o tal do curso EAD e você tem que dedicar horas para estudar e para assistir aulas e assim por diante. A pessoa atropela e passa o rolo compressor em cima das suas fronteiras. Ela não está nem aí para os seus alvos, para as suas tarefas, para as suas prerrogativas pessoais, para as suas metas e para as suas escolhas. Ela desrespeita o tempo inteiro as suas fronteiras. Na sequência, quem o faz se sentir culpado o tempo inteiro. Conhece gente assim? A pessoa o tempo todo está avaliando você negativamente e está ali imputando culpa. Você é culpado de alguma coisa não ter dado certo. Você é o culpado daquilo ali não ter sido tão bom. E às vezes foi joia, às vezes deu tudo certo, foi legal, mas a pessoa está viciada nesse comportamento tóxico e a maneira dela sufocar você é te fazer se sentir culpado. Dessa forma, tais tipos de pessoas tóxicas sentem que tem você na mão. O pior é que inconscientemente essa dinâmica do relacionamento é inconsciente para quem é a vítima. E aí estabeleceu-se a dinâmica. E aqui, deixa eu abrir um parênteses, não tem jeito. Todos os nossos relacionamentos, todos eles, nós estabelecemos uma dinâmica. Todos os relacionamentos têm uma dinâmica. E nesses relacionamentos, as dinâmicas, uma vez estabelecidas, elas se consolidam. E aquilo vira, então, o meu paradigma de comportamento em tudo aquilo que eu for viver em relação àquela pessoa. E qual que é o problema, então, dessas dinâmicas? Que as dinâmicas, às vezes, são tóxicas e inconscientes para ambas as partes. Para aquele que tem um comportamento tóxico e para aquele que é vítima do comportamento tóxico do seu amigo, colega, companheiro e assim por diante. Então, nós temos um problema aqui. E esse problema está ligado a esse tipo de atitude em que a pessoa, para te controlar, a pessoa, para se sentir segura, ela precisa te diminuir e ela precisa te fazer se sentir culpado. E há pessoas que são muito sensíveis à culpa. Há muita gente sensível à culpa. Ela pode tolerar uma série de coisas, mas ela não aguenta se sentir culpada. E ao se sentir culpada, ela tem a tendência então de responder positivamente para resolver o problema da culpa. E aí que vem o comportamento tóxico. Ele só renova em cada uma das situações uma nova avaliação negativa para te jogar para baixo, para te qualificar negativamente, para te dar uma nota ruim, para dizer que o que você faz não é bom ou nunca está a contento. E aí, quando você percebe, essa pessoa faz isso com todo mundo ao redor. São pessoas profundamente infelizes
e são capazes de fazer todo mundo ao seu redor infeliz. O outro tipo de comportamento e de pessoas tóxicas é aquele ou aquela que viola a sua privacidade. Passa ali, vai atropelando a sua vida íntima, atropelando os seus horários de descanso, atropelando o tempo que você tem só para si, o que você faz quando você está longe dos olhos dele ou dela, e tem o tempo todo que colocar como que um rastreador de onde você vai, o que você faz, com quem que você teve, por que você foi. Pelo amor de Deus e de mim. Tem uma expressão velha, antiga aí, olha, vá tomar banho na soda e leva uma faca para tirar o cascorão, porque ninguém aguenta conviver com alguém que está ali o tempo todo no seu encalço. O tempo todo está monitorando, controlando onde você vai, com quem você teve, o que você fez, por que você foi, por quanto tempo. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso. E o pior é que às vezes relacionamentos conjugais, isso depõe contra a falta de confiança. Né? Vocês não confiam, porque quem confia, liberta. Quem confia, deixa livre. Por quê? Porque sabe da sinceridade, da intenção e do coração do ente amado. E isso aqui não cabe em relacionamento de marido e mulher, não funciona. Isso aí vai dar problema. E na sequência, a pessoa dependente ou que te faz depender. E aquela pessoa que pluga o cabo de energia em você e fica mamando o tempo todo, né? Sugando o tempo todo. Precisando o tempo todo. Eu preciso da sua opinião, preciso da sua aprovação, eu preciso da sua ajuda, eu preciso dos seus recursos, eu preciso das suas ferramentas. E o pior, lembra do parênteses que eu abri agora há pouco, da simbiose que é estabelecida, da dinâmica em todos os relacionamentos existentes, todos têm uma dinâmica estabelecida, que se consolida e ali dá o compasso do relacionamento. Seja com quem quer que seja. Pois é, nesse tipo de relacionamento, o compasso é daquela doença, né? O dependente precisa e o outro que faz o fulano depender também se sente ali lisonjeado por ter alguém que precisa da sua opinião, que precisa da sua direção, que precisa de você compartilhar as ferramentas. Você se sente assim importante, se sente requisitado, lembrado, mas na verdade é tão doente quanto o outro que depende. Então, quem depende e quem faz depender, ambos são doentes, ambos são tóxicos. E o problema é que às vezes essa combinação dá certo. Dá certo, mas qualquer um que olha de fora fala, coitados, são os dois ali patetas. É um sugando o outro, né? E é uma dinâmica horrível, nojenta, asquerosa, porque é tóxica. E aquilo que te faz depender e o outro que gosta de quem depende, isso aí drena as energias, limita os relacionamentos, limita o potencial, porque ninguém foi feito para depender de ninguém, meu filho, meu amigo, meu companheiro aí de jornada. Você foi feito para autonomia, para iniciativa e para liberdade. A menos que você atinja isso, tem angu de caroço no meio da história. Cai fora. E finalmente o narcisista. E o narcisista, eu diria que é o menos comprometedor, porque ele está tão empolgado com a sua beleza, a sua glória, a sua honra, a sua inteligência, a sua opulência, a sua vitória, que ele dificilmente vai estar preocupado com qualquer outro ser mortal ou com qualquer outro ser inteligente e vivo que caminha sobre o planeta. O narcisista, ele gosta de se idolatrar o tempo inteiro. Ele fica se lambendo o tempo todo, né? E por que é tóxico o relacionamento com o narcisista? Porque se você é próximo de um narcisista, e eu conheço vários,
O tempo todo a pessoa tem que estar na liderança. O tempo todo tem que dar a última palavra. Aonde chega, ele é o centro das atenções. A roda se forma ao redor dele. Aonde chega é professoral. O que é uma pessoa professoral? Ele nunca aprende com ninguém, ele só chega na posição de ensinar. E ele se sente desconfortável em qualquer outra posição que não seja essa, em que as pessoas bajulam, jogam ele para cima e ele está ali para ensinar. Eu estou aqui para impor, eu estou aqui para determinar. E fique certo para todo mundo, nessa dinâmica doente e tóxica de relacionamento que eu estabeleci, que eu sou o rei da cocada preta, o galo do galinheiro. Eu sou a última bolacha do pacote. Isso é muito ruim. E sabe qual é o último problema que eu quero destacar do narcisista? O narcisista, ele não tem perguntas. Ele só tem todas as respostas. É muito difícil conviver com alguém assim, porque você tem que ficar ali numa órbita forçada ao redor do glorioso ou da gloriosa. Ninguém aguenta isso, é doente. E o narcisista normalmente é alguém absurdamente solitário, porque ninguém aguenta o narcisista. Ninguém aguenta. E é uma pessoa extremamente reclusa, extremamente infeliz e sozinha. Não tem nenhuma conexão e não tem nenhum relacionamento, porque ninguém aguenta narcisista. E finalmente, como curar-se de relações tóxicas? Simples e grosso. Identifique e livre-se. Identifique as relações tóxicas, o que te drena, o que te faz infeliz, o que te bloqueia, o que te impede, o que gasta seu tempo, sua energia, sua iniciativa, o que te leva a se sentir mal, o que te dissuade de continuar seguindo suas metas, seus planos, a sua inspiração, aquilo que te esvazia de vigor, de energia. Então, a primeira coisa, identifica as relações tóxicas e livre-se delas. Agora você vai perguntar, livre-se como? Tem aí, por favor, a tecla delete para eu deletar o fulano da minha vida? Não é simples assim. Porque há pessoas com quem realmente você tem relacionamentos frequentes, por exemplo, de trabalho, de escola, de algum projeto que você está implementando, que acabou aquilo ali, você se livrou daquela figura tóxica ao seu redor. Mas e gente da família? E a sogra megera? E o cunhado fofoqueiro? E o outro ali, dependente, manipulador? E o outro ali que tem que ser o rei da cena, o narcisista o tempo todo? É difícil você se relacionar com gente da família, porque essas pessoas estão na sua vida definitivamente. E aqui que está a delicadeza. Você não tem a opção de deletar gente da sua família. Você não tem a opção de excluir, deixar de conversar com gente da família. É horrível aquele tipo de família e não tem jeito, vai ter reunião de família o tempo todo. É o enterro da tia Joana, é o Natal na casa da avó Teresa, é a celebração do casamento da sobrinha. Você vai conviver com essas pessoas o resto da sua vida. É o aniversário do seu filho. Enfim, não tem jeito de deletar pessoas da família. Então, como é que você vai fazer? Eu já te ensino aqui uma técnica muito prática e muito objetiva. A primeira coisa, então, para lidar com gente que você identificou que há ali uma relação tóxica, a primeira delas, desista de querer mudar o fulano ou a beltrana. Desista. Os atritos, os choques, os problemas, a infelicidade, a briga, aquela coisa de família, né, que um não conversa com o outro, isso é coisa de criança. Pelo amor de Deus, me desculpa ser tão rasgado, é doentio esse negócio. Aquela não conversa com aquele ali tá de mal da outra, o filho não conversa com o pai já faz 5 anos. Ah, pelo amor de Deus, isso é coisa de um bando de gente doente. Então, como é que a gente resolve isso? Primeira coisa, desista de mudar
aquela pessoa, você não está dentro dela. Não está disponível ao seu alcance os registros para você alterar a vida dela. Você não tem alcance, você não tem acesso para tomar decisões que vão afetá-lo, mudá-la ou mudá-lo. Isso é foro íntimo deles. Os problemas todos começam aqui, quando você que identificou alguma coisa tóxica quer mudar a pessoa, quer alterar o comportamento da sogra. Você não vai conseguir. Quer alterar o comportamento da nora, do genro. Não vai conseguir. Quer mudar hábitos arraigados de décadas na vida do marido, que vem de uma influência sociocultural, familiar, religiosa, diferente da sua. Você não consegue mudar o outro. Desiste. Ninguém muda ninguém. É uma questão que tem que ser clara, deliberada. Tá bom, desisto. Você vai encontrar paz ao fazer isso. Você vai tirar um peso do seu ombro. Para de querer mudar e alterar e controlar o outro. Senão você se torna a pessoa tóxica da relação. Na sequência, perdoe e aceite a pessoa. Olha, eu já tive gente da minha família e extremamente difícil. E não tinha jeito, é gente muito próxima. E aí você vai fazer alguma celebração, um churrasco, um fim de semana, né, numa praia lá de Ubatuba, sei lá onde, e você leva a pessoa, porque tem que levar, tá ali junto. Primeiro dia, ó, legal. Segundo dia, ó, gargalhada. Terceiro dia vai dar porcaria. E era o caso. Tinha prazo de validade lidar com a pessoa. Tinha prazo de validade. Então, veja bem, e eu não estou na posição, como eu disse, de mudar a pessoa é velho, a pessoa já tem décadas, a pessoa, o que eu vou fazer com essa figura? Eu vou perdoar aquele tipo de tendência, perdoar aquele tipo de comportamento, perdoar a pessoa pelo que ela se tornou e vou aceitá-la. É isso aqui, ó, daquilo ali não vem muita coisa boa mais. Aquilo ali vai sair água amarga. Daquilo ali é 2 dias legalzinho, terceiro dia da porcaria. Então acabou, aceitei a pessoa. Resolvi um problema, tirei um peso de mim. E a pessoa está lá na vida dela, feliz na vida. E eu larguei de ser chato. E eu larguei de ser inconveniente ali no encalço, querendo ajustar, moldar e fazer a pessoa ver a realidade. Ah, por favor, é eu que tenho que ver a minha realidade, é você que tem que ver sua realidade. Ninguém tem que ficar revelando a realidade de ninguém. As pessoas que se sentem debaixo dessa pressão em que outros as desnudam, primeira coisa, elas vão levantar a defesa e vai começar a pior briga do século. Então, para com isso. Aceita a pessoa como ela é. Perdoa o que ela se tornou. E aceita, não vou mudar o tio Zé. Não vou mudar o vô João. Não vou mudar a tia Maria. Não consigo alterar o comportamento do primo fulano. Não consigo. Ponto final. E aí, terceiro princípio, seja surdo seletivo. O que é surdo seletivo? Fecha os ouvidos para conversa fiada de gente tóxica. Põe um filtro. E o que é ser surdo seletivo? Não permita que avaliações negativas penetrem em você. Não permita que a desarmonia exterior comprometa a sua paz, a sua harmonia, a sua confiança, a sua segurança, a sua estabilidade interior. Não permita que pessoas que vão te avaliar negativamente tenham acesso ao seu centro de forças, te desarmando e comprometendo o seu avanço. Seja surdo seletivo. Como é que a gente faz? É com aquele olhar bovino. Finge que está ouvindo, em respeito, em educação, né? Porque afinal de contas não dá para deletar. E é gente muito próxima. O seu chefe, o seu líder, né? O padre lá da sua paróquia, o pastor que te lidera, sei lá quem, o professor, e ele está falando abobrinha e absurdos a seu respeito. Então, sabe, por
questão de, né, de não perder o emprego, não perder a possibilidade, e não estragar completamente a festa de Natal, entornando o caldo, dá uma de boi, de vaca. Seja bovino aqui, ó. Esse é o surdo seletivo. É uma boa ferramenta que eu estou te dando aí. Na sequência, estabeleça distância segura. Em outras palavras, você não vai deletar da sua vida porque é gente da família, ou é o chefe, ou é alguém próximo. Mas estabeleça uma distância segura. Não tem que ser amiguinho. Não tem que estar em todo aniversário. Não tem que estar em toda festinha. Não tem que chamar essa pessoa lá para a sua sala. Então, e aí isso nos leva a desembocar na próxima dica. Desapareça do radar. Então, quanto menos conversar, quanto menos trocar informação, quanto menos ficar ali no mesmo grupo de WhatsApp, quanto menos você desfilar perto da pessoa, sabe? Some, desaparece, não manda notícia, né? Conviva o mínimo necessário. Vai encontrar uma vez no Natal e no funeral de algum parente. Só. Mas assim, continua carinhoso, continua respeitoso, continua honroso, porque você perdoou e aceitou a pessoa. Mas não tem que ser amiguinho, não tem que estar próximo, né? Coloque essa pessoa distante de você, porque ela não vai te fazer mal. E finalmente, escolha relacionar-se com quem te valoriza, te inspira, te desafia, te faz superar limites, te faz crescer, prosperar, enriquecer. Gente com quem você tem afinidade, tem conversa, tem base. Se não é assim, cai fora. Então veja bem, tratar com gente tóxica é fundamental para você construir o seu propósito existencial e você desenvolver todo o seu extraordinário potencial. Sai fora, identifica e afaste-se. Aprenda a manejar, seja o gerente das suas relações interpessoais. Isto é fundamental na construção do seu propósito de vida. Nos vemos na próxima aula. Um abraço afetuoso a todos.